No futebol existem algumas expressões. Uma delas é a seguinte: faz o fácil. Mas afinal de contas, é fácil fazer o fácil? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Obviamente, vamos destrinchar a vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro na Vila Belmiro por 2-0. Mas antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, compartilharem o vídeo, ajudem o canal a crescer para nós continuarmos levando o Santos à frente. Fechou, rapaziada? A vitória de ontem do Santos sobre o Atlético Mineiro por 2-0 ajudou a evidenciar ainda mais que o Pedro Caixinha, enquanto estava à frente do comando do Santos, morreu abraçado com algumas convicções que todos nós, santistas, e até quem não é santista também, estávamos vendo que eram convicções erradas. E o campo estava gritando também que eram convicções erradas do Pedro Caixinha. E ele resolveu morrer abraçado com essas convicções. E o principal ponto dessa vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro, óbvio, foi o melhor jogo do Santos na temporada, foi a maneira simples, entre aspas, como o César Sampaio colocou o time do Santos para atuar contra o Atlético Mineiro. Nós tivemos a entrada ontem, a volta do Gabriel Bontempo ao meio de campo do Santos e a promoção do Barreal ao time titular novamente. Barreal começou o Campeonato Brasileiro como titular, fez um gol contra o Vasco, foi titular também na partida contra o Bahia, foi uma partida um pouco abaixo e aí o Pedro Caixinha resolveu sacá-lo. E o César Sampaio resolveu utilizar o Gabriel Bontempo como ele já vinha sendo utilizado, como um segundo volante um pouco mais à frente do Schmidt, fazendo o lado direito do campo, e colocou o Barreal para fazer o extremo direito do campo. É bom a gente lembrar que o Barreal, quando ele entrou nas partidas do Santos, tanto ao decorrer das partidas como titular, ele entrou de meia centralizado, que é uma posição que ele faz, ou aberto pelo lado esquerdo. E o César Sampaio, ele fez algo que aos nossos olhos parece muito comum. Ele colocou os extremos com o pé invertido, ou seja, o Guilherme do lado esquerdo, para jogar com a perna direita, e o Barreal do lado direito para jogar com a perna esquerda. Como eu falei, aos nossos olhos pode parecer uma mudança, uma decisão técnica muito comum. Só que é uma mudança que já era necessária e que já vinha sendo evidenciada e que o Caixinha resolveu não fazer. Em outros vídeos eu falei aqui que para mim o Álvaro Barreal ele tinha que ser titular do Santos. Inclusive no lugar do Guilherme, tá? Inclusive no lugar do Guilherme. Aconteceu que o Soteldo não foi pro jogo de ontem, se machucou. Eu até acho que no jogo de ontem o Guilherme ele iria ser reserva. Eu tenho pra mim que o Guilherme seria reserva no jogo de ontem. Eu acho que ele seria reserva se o Soteldo não tivesse se machucado. E aí o César Sampaio iria utilizar o time da mesma maneira. O Soteldo aberto pelo lado esquerdo, o Barreal aberto pelo lado direito. E essa mudança simples, entre aspas, que o César Sampaio fez com que o Santos deixasse de ser um time penso. E eu já falei aqui em outros vídeos, o Santos era um time penso, totalmente penso. E o que o César Sampaio faz? Ele coloca o time do Santos um pouco mais postado, sem tanta necessidade dos laterais avançarem, como era no esquema do Caixinha, para quem não sabe ou para quem não lembra. Os laterais com o Pedro Caixinha eles tinham uma função extremamente ofensiva em determinados momentos, inclusive quando o JP Sherman era titular. Às vezes o JP Sherman aparecia lá na área fechando o lado direito. Então ontem o time do Santos ele jogou um pouco mais postado, a defesa do Santos jogou um pouco mais postada. Eu já falei aqui em outras oportunidades, a defesa do Santos jogando postada, ela vai bem. Ela vai bem. Não é aquela defesa do Milan dos tempos áureos, com Maldini, com Nesta, com esses caras. Não é. Mas é uma defesa que consegue suprir bem. É uma defesa que consegue entregar quando joga postada. E ontem, mais uma vez, a defesa do Santos provou isso. Já tinha provado contra o Fluminense, quando o Santos joga de uma maneira mais postada. Acabou que o Santos tomou o gol ali no final do jogo, em um desvio em cima do Escobar, que acabou matando o Gabriel Brazão, mas no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro ficou mais uma vez evidenciado que a zaga do Santos, quando joga postada, quando joga em linha, ela vai muito bem, diferentemente de quando o Caixinha colocava a defesa do Santos para jogar no campo de ataque, tinha que correr para trás, e aí era aquele surubandê, ninguém achava ninguém, a defesa do Santos parecia um queijo suíço. Mas ontem a defesa do Santos jogou um pouco mais postada. Com isso,
os laterais do Santos não tiveram tantas obrigações ofensivas. E eu falei aqui em outros vídeos que o lado direito do Santos era um hiato de ideias, era um vazio de ideias. Muito porque a lateral direita do Santos ela tem uma defasagem muito grande, tanto com o Léo Godoy, que eu até acho que no jogo contra o Fluminense e nesse jogo contra o Atlético Mineiro, ele foi ok, foi firme, não comprometeu lá atrás, mas também não foi um canhão lá na frente, fez o fácil, fez o simples, como nós estamos falando aqui no vídeo, e foi um jogador seguro e ponto. Então, um dos problemas do Santos do Caixinha era que o lado direito era um hiato, muito por conta dessa falta de ideias dos laterais direitos do Santos, e porque o Caixinha insistia em jogadores para jogar do lado direito que não estavam correspondendo, né? E aí eu nem vou colocar na conta aqui o Roleiser, muita gente pode se perguntar, mas e o Roleiser? O Roleiser estava jogando do lado direito. O Roleiser tá chegando agora, tá se adaptando, tá tentando melhorar a parte física, com certeza vai melhorar a parte técnica, vai ajudar muito o Santos esse ano. Mas quando o Roleiser não joga, por exemplo, não jogou, por exemplo, o Pedro Caixinha insistiu no Tassiano do lado direito. E como eu falei aqui em outras oportunidades, já tinha ficado evidenciado por A mais B mais C mais D, que o Tassiano ele não pode jogar como extremo. O Tassiano ele não é um jogador para jogar ao lado do campo. É um jogador para jogar enfiado lá dentro da grande área, é um jogador para chegar de trás, jogar no meio campo, enfim. O Caixinha insistiu com o Tassiano em partidas decisivas, esse ano inclusive, naquela partida contra o Corinthians em Itaquera. Contra o Fluminense, insistiu novamente no Tassiano pelo lado direito e nós já sabíamos que ia ser um desastre, que não ia dar certo. Não porque o Tassiano é um jogador ruim, mas porque o Tassiano não está acostumado a jogar pelo lado direito. Então o Caixinha insistiu mais uma vez no Tassiano, o Tassiano não deu a resposta. O César Sampaio assume interinamente e faz o quê? O fácil. E faz o fácil. Para alguns, é muito difícil fazer o fácil. E aí a palavra mesmo já diz, né? O sentido da palavra já diz. É uma coisa fácil, mas nem todos sabem fazer o fácil. E aqui pode até parecer uma filosofada da minha parte, já não quero parecer um filósofo aqui. Mas para alguns é muito difícil fazer o fácil. Ou porque não tem uma visão aguçada, ou porque quer insistir no erro, quer insistir na teimosia. Eu acho que no caso do Caixinha é um pouco dos dois, tá? O Caixinha não tem uma visão macro da coisa e quer insistir em algo que não tá dando certo, ou seja, cai no campo da teimosia. E aí o César Sampaio, e aí eu acho também que entra muito da experiência que ele teve como jogador. O César Sampaio foi um grande volante, jogou muita bola, inclusive foi titular de seleção brasileira em Copa do Mundo em 98. E óbvio, também bebeu da fonte do Tite, enquanto foi auxiliar do Tite, bebeu na fonte, bebeu na fonte de um grande treinador. Então ele teve uma visão que o Caixinha não teve, de colocar alguém que possa fazer as coisas acontecerem, principalmente do lado direito do Santos. E foi exatamente isso que ele fez com o Barreal. O Barreal já vinha pedindo passagem. O Barreal já tem pedido passagem há algum tempo nesse time do Santos. E eu espero que o César Sampaio ele veja isso e continue escalando o Barreal como titular. O Barreal foi bem contra o Vasco, o Barreal foi abaixo contra o Bahia o primeiro tempo, mas todo o time do Santos foi abaixo. O Barreal não entra contra o Fluminense, mas ontem ele dá uma resposta, e uma resposta muito boa, o que prova e comprova que esse time do Santos tem peças não para ser campeão, mas ao menos para brigar por G6, por G4, minha opinião. Então o César Sampaio ele faz o fácil, coloca o Barreal para jogar na direita, o Barreal é um jogador técnico, é um jogador criativo, e aí o César Sampaio associa o Barreal com o Gabriel Bontempo, e foi exatamente assim que saiu o segundo gol do Santos. O Barreal, ele rouba a bola, dá um chapéu, se não me engano, no Hulk, dá no Bontempo, o Bontempo avança, encontra o Barreal faz o gol. Então assim, o lado direito, que era o hiato de ideias, de um jogo para o outro, se transformou no lado onde o Santos praticamente ganhou o jogo, né? Então, assim, o César Sampaio, ele fez o fácil. Ele fez aquilo que estava na frente dele como a melhor opção, coisa que o Caixinha não fez. O Caixinha quis inventar, o Caixinha quis ir pelo lado mais difícil, o Caixinha ele quis morrer abraçado com as ideias dele e foi exatamente isso que aconteceu. Então o César Sampaio ele fez o fácil. Trouxe o Gabriel Bontempo novamente para jogar como segundo volante. E o Gabriel Bontempo, mais uma vez, volto a repetir, ele é o melhor jogador do Santos na temporada, depois do Neymar.
Se bem que o Neymar nem tá jogando, né? Enfim, se machucou mais uma vez. Mas o Gabriel Bontempo vem sendo o melhor jogador do Santos na temporada. O Gabriel Bontempo, ele faz novamente o que ele vinha fazendo. Eu acho que até o Gabriel Bontempo, ele faz isso de maneira indeterminada. Ele faz instintivamente. Ele dá 3, 4, 5 passos à frente do João Schmidt e vira praticamente um segundo homem de armação, ajudando o meia criador, que ontem, no caso, foi o Neymar. Começou com o Neymar, depois o Roleiser entrou e passou a ser o meia criador do Santos. Não gosto do Roleiser de meia, Eu até acho que ele tem as características necessárias para ser o meia. O jeito como ele joga caracteriza ele em determinadas situações como um meia. Mas o Roleiser, ele não é meio. O Roleiser, ele está habituado a jogar pelo lado direito. Foi assim que ele se destacou pelo Estudiantes. Então, assim, eu acho que quando o Soteldo voltar, e aí o Soteldo com certeza volta antes do Neymar, se o César Sampaio continuar a ser o técnico do Santos, mesmo que interinamente, ele vai ter uma dor de cabeça boa, entre aspas, porque o Soteldo, ele vai ser mais uma opção para esse time do Santos. E aí, como é que você arma o Santos? Se de repente o Barreal for bem novamente contra o São Paulo, jogando pelo lado direito, né? Você vai precisar colocar um armador. Quem vai ser o armador do Santos? O Roleiser? Eu não gosto do Roleiser de meio. Eu acho que você perde as principais características do Roleiser. Você perde as principais características técnicas dele colocando o Roleiser como meia. E aí o César Sampaio com certeza vai ver isso durante os treinos. Mas eu acho que o Roleiser ele não vai ser o meia titular do Santos. E aí os olhos dele vão se voltar, por exemplo, para o Soteldo, que em outras oportunidades já jogou de meia centralizado. Só que o Soteldo, eu também acho que não pode ser o meia central do Santos, o meia cerebral do Santos, o meia criador do Santos, porque o Soteldo também não tem características para jogar como meia. Então, o César Sampaio vai ter uma dor de cabeça muito boa, né? A ver como as coisas vão se desenrolar, a ver como o Santos vai jogar o clássico de domingo, a ver como os atletas vão responder essa vitória, ótima vitória sobre o Atlético Mineiro, porque quando o Soteldo voltar, vai ter mais uma opção e aí o César Sampaio ele vai ter que armar esse time do Santos da melhor maneira possível. Eu, se sou o César Sampaio, coloco o Barreal de meia, passo o Roleiser pro lado direito e coloco o Soteldo na esquerda. Porque ontem, mais uma vez, foi uma partida muito ruim do Guilherme. Muito ruim do Guilherme. Guilherme não acertou praticamente nada do que ele tentou. Em 2 contra-ataques ele tropeçou na bola, o Guilherme escorregou. Assim, a gente sabe que é um jogador que tem uma intensidade na hora de voltar para ajudar na marcação que é muito boa. Ele ajuda, ele recompõe. Nessa parte ele não deixa a desejar. Mas na parte ofensiva o Guilherme já não é o mesmo há muitos jogos. Então eu volto a repetir aqui, não tenho nada contra o Guilherme, nada contra o jogador Guilherme, mas às vezes para o jogador recuperar a sua melhor forma física, técnica, tática, enfim, se ele precisa comer um banco. Eu acho que é exatamente isso que precisa acontecer com o Guilherme. O Guilherme precisa sentar no banco, precisa esperar passar uns jogos, depois a gente vê o que acontece, depois a gente vê se o Guilherme ele volta a ter a sua melhor versão, a recuperar a sua melhor forma. Mas ao todo foi um excelente jogo do Santos. Como eu disse, o melhor jogo do Santos na temporada, o melhor primeiro tempo do Santos na temporada. O Santos foi um time muito consciente ontem. O Santos foi um time extremamente consciente. É curioso, e aqui longe de mim duvidar da hombridade dos jogadores do Santos, mas é curioso que o Caixinha caia, e no primeiro jogo, pós essa saída do Caixinha, o Santos corresponda tão bem como correspondeu. E aí a gente pode pensar algumas coisas, né? A gente não sabe o dia a dia do Santos, a gente não sabe o que estava acontecendo nos treinamentos, nos bastidores, se os jogadores estavam satisfeitos com o trabalho do Caixinha, se os jogadores estavam satisfeitos com a forma como o Caixinha trabalhava, mas ontem o Santos correu de uma forma inteligente, se doou no campo de uma forma inteligente, aí eu me refiro aos jogadores, e conseguiu bater o Atlético Mineiro sem sustos. O Atlético Mineiro é um time melhor que o Santos, na minha opinião, é um time melhor treinado que o Santos. Ontem tinha alguns desfalques, mas mesmo assim, com esses desfalques, continua sendo um time extremamente competitivo e não ofereceu perigo nenhum ao Santos. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E aí depois que o Santos faz 2-0, o Santos recua, passa a jogar ainda mais postado, mas mesmo jogando postado, e aí a gente viu uma grande diferença do Santos postado quando era o Caixinha o treinador,
para o Santos postado depois que o Caixinha saiu. O Santos ontem praticamente não ofereceu espaços para o Atlético Mineiro. O Santos ontem, de fato, foi um time extremamente compactado. Depois que o Santos faz o segundo gol, o Santos se fecha um pouco mais, busca os contra-ataques. Os contra-ataques, ali nós tivemos 2 oportunidades de contra-ataques, no chute do Barreal e no cruzamento do próprio Barreal pro Bom Tempo, mais uma vez pisando na área, ele chuta para fora. Então, assim, o Santos precisava agredir o Atlético Mineiro um pouco mais, acabou que não conseguiu, mas também não sofreu lá atrás. O Santos não sofreu. O Santos ontem foi um time que não ofereceu espaços para o Atlético Mineiro. O Santos ontem foi um time escasso de espaços. E isso foi muito preponderante para o Santos segurar o 2-0, não tomar gols, que de fato era o importante, porque esse time estava sem confiança. O time do Santos se mostrava um time sem confiança. E aí quando você toma o gol para correr atrás é muito difícil, ainda mais com os jogadores sem confiança. Então o César Sampaio até falou isso na entrevista coletiva que ele deu, que o importante era não tomar gols. O mais importante de tudo era não tomar gols. Até por isso o Santos joga um pouco mais postado. O Santos não joga tão avançado. O Santos, ele não marcou tanto a saída de bola do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fazia a sua saída de bola, tocava lá atrás. Quando chegava no meio campo, o Santos dava o combate e ganhava a bola e partia nos contra-ataques. Inclusive ontem o Santos foi um time muito pegador no meio campo. Muito pegador no meio campo. Porque na partida anterior contra o Fluminense, o Pedro Caixinha substitui o Bom Tempo pelo Pituca, justamente para ganhar uma dinâmica defensiva maior, para ter mais pegada no meio campo, para ter um pouco mais de marcação no meio campo. De fato, o Santos teve contra o Fluminense, mas ontem, mesmo o Pituca sendo sacado e o Gabriel Bom Tempo voltando ao time do Santos, o Santos teve pegada. O Santos marcou muito bem o Atlético Mineiro, não ofereceu espaços. Os meias do Atlético Mineiro, principalmente o Scarpa, não tiveram uma noite tão feliz, muito por conta da jornada ruim do Atlético Mineiro e muito por conta também da forte marcação, não, mas da boa marcação do Santos, da marcação encaixada do time do Santos. Então, meio que o Atlético Mineiro ontem foi, entre aspas, uma presa fácil para o Santos. O Santos bateu o Atlético Mineiro, finalmente somou esses 3 pontos, né? E era uma vitória que precisava vir. Eu até falei no vídeo anterior. O Santos precisa vencer. É um jogo para vencer ou vencer. É um jogo para somar 3 pontos. E aí depois, com tranquilidade, nós pensamos em jogar bem. Nós pensamos em dar espetáculo. Nós pensamos em fazer com que o time jogue tudo o que pode jogar. Eu até acho que esse time do Santos pode jogar mais do que jogou ontem contra o Atlético Mineiro. Mas o mais importante era vencer o jogo. Era somar os 3 pontos para trabalhar com tranquilidade, para dar tranquilidade até mesmo para o próprio César Sampaio, que vai dirigir o Santos contra o São Paulo no clássico de domingo no Morumbi. Então era um jogo essencial, era um jogo essencial para recuperar a confiança dos jogadores e para dar tranquilidade para a sequência do trabalho. Já que o Santos não sabe se permanece com César Sampaio, hoje enviou uma proposta ao Tata Martino, né? Alguns setoristas do Santos disseram que o Santos mandou uma proposta formal para o Tata Martino. Enfim, a ver como o Santos vai dar continuidade nesse trabalho. Fato é que foi uma ótima vitória do Santos e que esse bom momento ele possa se estender na temporada, que o Santos possa engatar aí uma sequência de jogos com vitória, sem perder, enfim, somando pontos, para dar uma tranquilidade para o Santos conseguir enxergar o horizonte, aquilo pela qual vai brigar dentro do Campeonato Brasileiro. Esperamos que seja um G4, um G6, esperamos que o Santos seja um time extremamente competitivo. A notícia ruim fica por conta do Neymar. O Neymar se machucou ontem mais uma vez, né? Sentiu novamente a coxa. E eu tenho um ponto sobre o Neymar, galera, que eu já tenho há muito tempo. Eu já falei aqui em outros vídeos que o Neymar ele já não é mais o jogador da explosão. O Neymar ele já não é mais o jogador do 1 para 1, do 1 contra 1, do drible. Aquele jogador que vai jogar aberto lá na ponta e é bola nele porque ele vai fazer aquele surubandê, ele vai driblar e vai no fundo, ele vai cortar para dentro, vai chutar no gol. Enfim, o Neymar já não é mais esse jogador. Por que falta qualidade? Não. O Neymar é um craque. O Neymar ele é um gênio da bola. O Neymar é um fenômeno. O Neymar é um animal. Só que o Neymar ele já não é mais o mesmo de 5 anos atrás, 6 anos atrás. O Neymar já não é mais esse jogador do 1 para 1.
Tanto é que o Neymar ele muda a forma como ele joga. O Neymar ele passa a adotar uma forma diferente de jogar e um posicionamento diferente dentro do campo. O Neymar deixa de ser um ponta aberto lá pela esquerda e passa a ser, como diz o Bruno Formiga nos vídeos dele, um playmaker, passa a ser o armador. Tinha jogado assim no PSG, principalmente naquela campanha que o PSG chega na final e perde pro Bayern. Jogou assim, se eu não me engano, 3 jogos pelo Al Hilal e vem jogando assim no time do Santos. Ele vem sendo o armador desse time do Santos, né? Só que para jogar nessa posição e principalmente com os recursos físicos que o Neymar tem hoje, eu vejo que, e aí, gente, assim, quem sou eu para falar do Neymar? Quem sou eu para dizer o que o Neymar tem que fazer dentro do campo? Quem sou eu para falar o que o Neymar precisa fazer, deixar de fazer? Enfim, o Neymar, de fato, ele conseguiu ser o jogador, ele é o gênio e eu tô aqui comentando só isso. Mas o Neymar, ele precisa ser um pouco mais inteligente na forma como ele tá jogando. Porque uma das reclamações que o Neymar sempre sofreu ao longo da carreira dele é de que ele ia buscar a bola lá atrás para poder construir jogo, levar a bola até lá à frente, distribuir, se apresentar para finalizar. E isso demanda de uma força física muito grande, sempre demandou uma força física dele. Só que uma coisa é fazer isso bem fisicamente, na época do Barcelona, na época do PSG. Então, tanto no Barcelona quanto no PSG, ele pegava a bola na defesa, pegava a bola na linha dos volantes, ia passando de todo mundo, entregava para o atacante fazia o gol. Ou ia passando de todo mundo, entregava para um, para outro, a bola chegava nele de novo, ele finalizava a caixa. Só que hoje o Neymar já não é mais o mesmo. Então, assim, sem todos esses recursos físicos que o Neymar já não tem, muito por conta da idade, muito por conta das lesões que ele já teve, o Neymar ele precisa ser um pouco mais inteligente no jogo. E aí eu traço um paralelo entre o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho, principalmente no Atlético Mineiro depois que ele volta. Porque o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro também não era aquele Ronaldinho do Barcelona. Já não era mais aquele jogador com aquela explosão física, já não era mais aquele jogador tão forte fisicamente, que pegava a bola, driblava, ia para dentro. Inclusive, tem vários jogos do Ronaldinho no Barcelona, principalmente eu lembro de um jogo contra o Chelsea pela Liga dos Campeões, que ele pega a zaga do Chelsea e faz de gato e sapato. A zaga do Chelsea tromba nele e cai. Parecia um jogo de adultos contra crianças. Então o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, acima de tudo, por ter jogado bem, o Ronaldinho foi um jogador inteligente na sua essência no Atlético Mineiro. Porque o Ronaldinho, dificilmente, ele buscava a bola tanto atrás, dificilmente o Ronaldinho ele segurava tanto a bola. O Ronaldinho, no Atlético Mineiro, ele foi um jogador de um raciocínio muito rápido. Então o Ronaldinho pegava, tocava, saía, driblava na hora quando tinha que driblar, mas acima de tudo era um jogador que distribuía e saía para o jogo, e não demorava com a bola no pé. E assim, obviamente que a torcida do Atlético Mineiro não esperava que o Ronaldinho fosse o Ronaldinho do Barcelona. Só que o Ronaldinho foi bem no Atlético Mineiro porque ele teve lampejos daquele Ronaldinho do Barcelona. Esses lampejos, aliado à inteligência do Ronaldinho de ser um jogador inteligente, jogador que entendia que já não era mais o jogador da explosão, que tinha que soltar a bola rápido, o Ronaldinho deitou os cabelos no Atlético Mineiro. Tanto é que, com os últimos lampejos do Ronaldinho, ele foi campeão da Libertadores. Então, assim, volto a repetir, longe de mim dizer o que o Neymar tem que fazer ou não dentro do campo. Mas o Neymar ele precisa começar a ser um pouco mais inteligente na hora de jogar. Solta a bola rápido, dominou, tocou, saiu. O Neymar, gente, ele não precisa correr o campo inteiro porque o Neymar ele é gênio, o Neymar é craque. O Neymar hoje joga pegando atalhos. Como nós vimos muitos jogadores que voltaram para o Brasil fazendo, né? Então, o Neymar ele precisa ser um pouco mais inteligente. E dá para perceber no jogo do Neymar que ele ainda é um jogador que quer segurar demais a bola, que às vezes toma pancadas sem necessidade, às vezes demora para dar um passe porque quer escolher, de repente, a jogada um pouco mais difícil, aquele passe um pouco mais difícil, mais complicado, quer dar uma enfeitada mais na jogada, sendo que se ele jogar mais rápido, se ele for mais rápido no raciocínio dele, ele vai jogar bem e, óbvio, o Santos vai ser beneficiado com isso e ele próprio vai ser beneficiado com isso também. Então, o Neymar, obviamente que a lesão dele ontem não foi por conta de pancada, mas eu estou trazendo aqui uma visão que eu tive
desse jogo contra o Atlético Mineiro nos minutos que ele ficou em campo. Então, às vezes a jogada era mais rápida, ele segurava, ele atrasava o passe, ele queria segurar uns 2 segundos a mais, e a gente sabe que 2 segundos a mais no futebol é muita coisa. Então, assim, o Neymar ele precisa ser um pouco mais inteligente, né? Isso aqui tá soando muito mal dizer que o Neymar tem que ser inteligente, né? Mas, enfim, é a visão que eu tenho do jogo, é a visão que eu tenho sobre o Neymar em campo. É um gênio, é um craque, mas ele precisa entender que quanto mais rápido ele for no raciocínio dele, quanto mais rápido ele pegar esses atalhos para jogar, principalmente aqui no Brasil, que a galera desce o rapa nele, que a galera desce o cacete nele, ele vai ser beneficiado. Não vai cansar tanto, não vai tomar tanta porrada e o Santos vai ganhar com isso. Espero que a lesão dele não seja tão grave, com certeza ele vai ficar um bom tempo parado. O Santos novamente não vai contar com o Neymar, a ver como o Santos vai se sair sem o Neymar dentro desse Campeonato Brasileiro. E eu acho que se o Santos der uma resposta a ser um Neymar, vai ser algo muito bom. Vai ser algo muito bom. Vai mostrar que esse elenco de fato é um bom elenco. Para ser campeão? Não. Mas para brigar por alguma coisa na primeira parte da tabela, né? Porque eu ouvi muita gente dizendo que o Santos só iria chegar a algum lugar se o Neymar jogasse bola. Se de repente, com essa ausência do Neymar, o Santos for bem, o Santos conseguir vencer as partidas, o Santos demonstrar um padrão de jogo, se o Santos corresponder às expectativas, só vai demonstrar que de fato esse elenco precisa do Neymar, mas não é aquele elenco que tem uma necessidade tão grande do Neymar, não é um elenco que precisa do Neymar para chegar em algum lugar. Enfim, a ver como o Santos vai se desenrolar para esse restante de Campeonato Brasileiro. O Santos volta a campo domingo contra o São Paulo, se eu não me engano, às 16 horas no Morumbi. Óbvio, vai ter pré-jogo aqui no Camisa 3. Depois do jogo tem pós-jogo e a gente vai falar tudo sobre o Santos e repercutir sobre esse clássico. Fechou? Mais uma vez, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho. Ajuda a gente, o canal a crescer, para nós continuarmos levando o Santos adiante. E sigam a nossa página no Instagram, @camisa3oficial. Fechou? Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.